Olá, alunos da classe de Novos Convertidos, Deus abençoe vocês. É uma alegria, né, estarmos juntos para mais uma aula, mais uma lição. E aí nós estamos continuando, né, ainda vamos andar alguns domingos na lição 3, o discípulo e a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Se a gente for falar e sabemos de cor, né, que Romanos 12:2 nos fala que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas é isso que a gente está estudando. E aí nós vamos aprender mais. E vamos assim nos aprimorar da palavra do Senhor, entender muitas coisas. Mas eu quero convidar você para orarmos. Fecha teus olhos, vamos conversar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, estarmos aqui na Tua presença, estudando da Tua palavra, tentando compreender, tentando entender, assimilar a Tua vontade em nossas vidas. Qual é a vontade do Senhor para a minha vida? Qual é a vontade do Senhor para a vida do meu irmão que está assistindo nesse momento e tentando estudar um pouco da lição? Qual é a Tua vontade, Deus, para a vida dos nossos familiares? Qual é a Tua vontade para a nossa cidade aqui em Goianinha, para o nosso estado? Qual é a Tua vontade para o Brasil, para a humanidade? Ó Deus, revela a Tua vontade a nós. Pedimos isso no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Olha só, eu estava recapitulando, né, e a gente precisa recapitular o tempo todo. E no início aqui da nossa revista Maturidade Cristã, aos alunos que estão chegando agora, a gente já vai dar a vocês as outras aulas e também a revista em PDF. Mas eu estava recapitulando esses dias e ele nos ensina sobre o discípulo e o estudo da Bíblia, o discípulo e a oração. E agora entramos no discípulo e a vontade de Deus. E quero só destacar um objetivo que nós já vimos na aula anterior. É o objetivo 1. Entender que Deus tem um plano para a sua vida. Como que eu vou entender que Deus tem um plano para a minha vida? Como? Como que eu vou conseguir entender, assimilar? Muitas vezes nós temos, sabe assim, aquele amigo que você tem, aquele amigo que você tem muita afinidade com ele, você chega para ele e conta, você chega para ele, abre o seu coração e quer ouvir dele um conselho, quer ouvir dele uma orientação. Temos amigos assim. E muitas vezes tem amigos que falam realmente aquilo que a gente quer ouvir, massageiam o nosso ego e estamos resolvidos, né? Resolvemos e ficamos felizes. Mas muitas vezes também tem os nossos amigos que diz aquilo que a gente não quer ouvir. E a gente fica muito, assim, sem querer dar muita atenção. Não gosto, né, logo no momento, mas ele nos falou algo que era necessário. Quando a gente abre o nosso coração para Deus, quando a gente abre o nosso coração para Ele, que Ele é o nosso realmente verdadeiro amigo, Ele nos revela e Ele nos diz da sua vontade. E a sua vontade nos está revelada na Bíblia, na palavra dele. Mas nós não queremos pagar o preço de descobrir qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque é mais fácil a gente contar um problema nosso para um colega que está aqui do meu lado ou, nesse momento atual, através de uma chamada de vídeo, por uma ligação, a gente abre a nossa vida, conta o nosso problema e escuta dele uma resposta para aquela aflição. É mais rápido, é mais prático, é mais fácil, é mais cômodo, quando na realidade Deus quer mostrar para nós qual é o plano dele e Ele quer se revelar para nós o plano dele em nossa vida, mas isso só vai ser possível através da palavra. Como que isso vai ser possível através da palavra? Eu preciso ler na palavra, eu preciso meditar. Aqui é o nosso manancial, né, do que nós estamos usando, e aí tem a meditação diária. Nós estamos meditando na palavra, estamos lendo. Mas aí você diz, Tássia, eu leio, eu estudo, mas eu não consigo entender. Muitas vezes é assim. Não fique preocupado, não fique angustiado. Ore com fé, peça ao Senhor,
e diga ao Senhor, abra o seu coração e diga, Senhor, eu falo contigo, porque é ao Senhor que eu preciso contar as minhas angústias e é no Senhor que eu espero resposta. Abra o seu coração, diga ao Senhor. Se você leu uma vez, não entendeu, leu duas, leu três, continua sem entender, bote isso diante do Senhor e diga, Senhor, eu li tantas vezes a tua palavra, mas eu não consegui entender. Bote isso diante do Senhor. Quando a gente estuda o discípulo e a oração, a gente vai ver no discípulo e a oração, a gente vai ver no projeto concreto, projetos concretos de vida, que é o quê? É a gente ler e descobrir o mandamento que existe na palavra de Deus. E aí tem vários versículos, isso está lá na página 21, vários versículos e todos eles têm uma só mensagem, que eu preciso buscar mais e mais ao Senhor. Conhecer a vontade de Deus para a nossa vida é tão somente buscar mais e mais ao Senhor. Os indicadores seguros da vontade de Deus estão na Bíblia e na oração. Hoje, para o tempo de pandemia que nós estamos vivendo, os indicadores seguros que nós temos, a máscara, né? Tá todo mundo com a máscara, o álcool em gel para você passar, o sabão para você estar lavando, manipulando, né? Limpando, esterilizando as mãos. Esses são os indicadores seguros para a época da pandemia. Indicadores seguros da vontade de Deus, Bíblia e oração. E aí eu vou ler para você o que diz aqui na revista, na página 26, a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus e contém a opinião e o pensamento de Deus sobre todos os assuntos de nossa vida, para nos orientarmos em todas as nossas decisões cotidianas. Precisamos examinar detidamente as Escrituras Sagradas. O Senhor Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Esse versículo está registrado em Mateus 22, 29. Sabe o que é que a gente gosta? A gente gosta de abrir um vídeo, né, na rede social e está lá uma palavra de poder, uma profecia, aquilo que massageia o nosso ego. Aquilo ali é bom, aquilo ali faz bem. E a gente já pega e vai replicando, passando para outros, nem sabe se aquilo é verdade, nem sabe a origem daquilo. Mas a gente não quer gastar tempo com a leitura da palavra, a gente não quer gastar tempo examinando as Escrituras, a gente não quer gastar tempo descobrindo qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus tem um plano na sua vida, meu irmão. Busque o Senhor, busque. Quando examinamos a palavra de Deus, na revista diz assim, quando examinamos a palavra de Deus, temos de analisar os princípios que ela nos ensina. Por exemplo, há certas respostas sobre a vontade de Deus que a Bíblia nos dá sem rodeio. Não adulterarás, não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho. Está claro, é rápido. A gente lê, já sabe aquilo ali, não tem rodeio. Mas tem vontade do Senhor na palavra dele que a gente precisa estudar muito. E muitas vezes precisa estudar vários versículos, várias passagens bíblicas para entender qual é a vontade dele. A vontade dele é que eu leia da palavra dele, que eu fale com ele através de oração. Essa vontade não é só para mim, não. Não é só para Marcos Paulo, não. Não. É para todos nós. Palavra de Deus, oração. É isso que a gente vai pensar nessa manhã. Deus abençoe você, meu irmão. Deus fortaleça, certo? E em outros casos, temos de consultar vários textos sobre o mesmo assunto e até buscar ajuda na interpretação. Se você precisa da orientação nossa, minha de Marcos Paulo, fala com a gente e pede ajuda. Se você precisa da orientação do pastor, fala com ele e pede ajuda. Do teu líder de pequeno grupo, fala com ele e pede ajuda. Mas Deus, ele quer se revelar a você. E ele está pronto para fazer isso. Mas ele está esperando que você busque na palavra. Aí se você disser, mas Tássia, eu não sei ler, porque eu sei que aqui nós temos algumas pessoas no grupo que não sabem ler. Na Bíblia, que você pode baixar no teu celular, ela tem o formatozinho, a forma de você ouvir. Bota lá no microfone o texto, né, o capítulo, e você aperta o microfone, você vai ouvir aquela passagem. Que Deus te abençoe, Deus te ajude, Deus te ilumine a ler da palavra e a orar, se relacionar e saber qual é a vontade dele para a sua vida. Olá, meus irmãos, tudo bom? Nós vamos continuar estudando agora o tópico 2, que fala sobre os indicadores seguros
da vontade de Deus. Aqui agora a gente vai estar vendo elementos onde a gente pode encontrar a vontade de Deus. A gente já viu o primeiro elemento, onde a gente encontra ali a vontade de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E agora a gente vai ver o segundo elemento, que é a oração. Esse elemento fundamental, né, essencial para a vida de qualquer cristão. O autor aqui vai iniciar dizendo algo que a gente até já viu na lição número 2, onde a gente pôde estudar um pouco mais sobre oração. O autor vai dizer que a oração é basicamente um ato de comunhão com Deus, uma conversa íntima com Ele. E, de fato, a oração é algo essencial, é algo fundamental. Nosso Deus é um Deus pessoal. Muitas pessoas têm Deus como apenas um ser superior, uma força, mas o nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus eterno e é um Deus pessoal. E por ser pessoal, Ele quer ter relacionamento conosco. E é através desse relacionamento conosco, é através da oração, onde a gente vai poder fortalecer esse ato de união com Ele. É através da oração, esse elo que une o cristão ao seu Criador, né? A criatura ao seu Criador. Por isso que a oração é vista como um ato de comunhão, né? Eu tenho comunhão com certas pessoas com quem eu tenho contato, com quem eu converso diariamente. Então eu tenho comunhão com essas pessoas. Na igreja nós temos comunhão uns com os outros, né? A gente conversa, dialoga, um fortalece o outro, um escuta o outro. A oração é o mesmo modelo. A oração é onde você tem ali um espaço para ter um acesso direto ao seu Criador, né? E acontece muito nas relações humanas, você conseguir até, de certo modo, passar aquilo que você não é para outra pessoa, né? Em uma relação humana pode acontecer isso, você querer demonstrar para outra pessoa aquilo que você não é. Mas na nossa relação com Deus, no nosso momento de oração com o Senhor, algo que é essencial é a nossa sinceridade. Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele pregou ferrenhamente contra os fariseus, né, os hipócritas que oravam alto nas esquinas, nas ruas, mas Cristo disse que a oração verdadeira não se baseava nisso, não se baseava em falar palavras bonitas, em tentar mostrar para as pessoas o grau de comunhão que temos com Deus, não. Jesus está muito mais preocupado com o interior do homem, né? A sinceridade do seu coração. Então, nosso Deus é um Deus pessoal que tem relacionamento conosco e esse relacionamento dele conosco deve se basear na sinceridade, na pureza do nosso coração para com ele. Talvez não adiante com Deus, de fato não adianta chegar a ele com palavras bonitas, né? Mas de fato nosso coração está distante dele. Eu ouvi uma frase uma certa vez que dizia que para Deus vale mais um coração sem palavras do que palavras sem coração. O nosso Deus está preocupado muito mais com o que Ele vê em nós. Como diz a Escritura, né? Como Jesus mesmo fala, que quando chegares em nossa casa, fechamos a porta do nosso quarto e oramos a Deus. Não vamos ser igual os hipócritas que oram alto, que fazem oração repetitiva, oração mecânica, não. Quando chegar em nossa casa, fechar a porta do nosso quarto e falar com Deus em secreto. E o nosso Deus,
que vê em secreto, Ele vai nos abençoar. E de fato, Deus não se importa com o que Ele ouve, né, de nós. Ele se importa com o que Ele vê. Ele se importa com a nossa sinceridade, a sinceridade que é no nosso coração. Então, esse ato de comunhão implica necessariamente nisso, em ser sincero com o Senhor, em relatar em momentos de oração as nossas necessidades, os nossos pecados, as coisas que atrapalham a nossa vida. E a partir desse momento onde a gente revela esses nossos desejos íntimos, pecaminosos até, é aí onde Deus vai nos mostrar a sua verdade, mostrar a sua vontade e direcionar a nossa vida para o caminho que Ele quer. O autor aqui vai continuar falando e vai dizer que a prática da oração no nosso coração e na nossa mente, pela prática da oração, o nosso coração e a nossa mente passam a assimilar suavemente a vontade de Deus. Então, a partir do momento onde a gente tem um ato de oração, um momento de oração com Deus, onde a gente tem um momento de sinceridade, e esse momento vai crescendo em nós, né? Essa comunhão com Ele, a vontade de Deus vai sendo mostrada a nós de maneira suave, como o próprio autor diz aqui. E a gente vai poder entender a própria vontade de Deus e passar a viver no centro da vontade dele. Muitas vezes parece que a gente não quer estar no centro da vontade de Deus porque ela implica em algumas coisas de renúncia na nossa vida. Às vezes a gente quer estar à margem, né? Estar na margem. A gente não quer estar nem longe o suficiente para não ser alcançado pela mão do Senhor, mas a gente também não quer estar no centro, para também não o nosso eu não sofrer. Mas é necessário que a prática da oração ela seja cultivada na nossa vida para que a gente possa crescer. E o autor, no terceiro estrofe, os irmãos podem acompanhar aí, ele vai falar sobre o relato de Jacó, que foi um personagem bíblico que ali na sua vida enganou, teve atos ruins com seu irmão, ele tomou a bênção que era para o seu irmão, ele fez isso, o seu pai ali o abençoou enganado, né? Mas esse Jacó, ele teve uma luta com Deus, ele teve um encontro com Deus, e a lição diz aqui um encontro, uma luta de oração. E esse ato de oração dele mudou o caráter dele, mudou o nome dele, que Jacó significava suplantador, como a lição diz aqui, né? Aquele que não sabe perder, e foi mudado para Israel, né? O príncipe de Deus. Mas nesse momento onde Jacó tem um encontro com Deus, um encontro de oração, Deus muda firmemente o seu caráter. E ele é abençoado por Deus ali. A oração tem esse objetivo também, mudar o nosso caráter, nos moldar à vontade de Deus. Então, meus irmãos, a nossa lição sobre oração fala sobre isso, esse segundo tópico. Oração é sim um indicador seguro da vontade de Deus e é por ela que a gente deve balizar a nossa vida e procurar vivê-la fielmente. E não apenas orar mecanicamente, não apenas orar para cumprir tabela, mas sim para ter essa real comunhão com o Senhor. Assim a gente vai poder realmente conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti agradecemos, Senhor, por mais uma aula, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor revela a Tua vontade a nós e a nós só cabe obedecer, Pai, e viver aquilo que o Senhor tem para nos dar. E é isso que a gente te pede, Senhor, que o Senhor nos fortaleça, Pai. É isso que a gente te agradece. E é isso, Pai, que a gente te pede, que a gente viva. Que o Senhor nos dê força, Pai,
Em nome de Jesus. Amém.